Ser o primogênito de José, o poderoso governador do Egito, deveria ser um privilégio, mas para Manassés, foi um desafio. Carregando um nome que simboliza o esquecimento de um passado doloroso, ele viveu à sombra de seu irmão Efraim e de seu pai. Mas o que realmente sabemos sobre sua trajetória? Manassés cresceu em meio a riquezas e pressões, buscando seu próprio espaço e identidade. Neste vídeo, você vai descobrir como ele deixou sua marca, mesmo quando parecia invisível. Pronto para entender o verdadeiro significado de resiliência e legado? Mas antes de começarmos, deixe aqui o seu like e se inscreva em nosso canal. Manassés, cujo nome carrega o profundo significado de aquele que faz esquecer, nasceu de uma jornada marcada por sofrimento e superação. O primogênito de José e Asenate foi nomeado assim por seu pai como um símbolo de renovação. É como se José dissesse: aqui está a prova viva de que as dores passadas podem ser apagadas. Na vida cotidiana, muitos enfrentam momentos que desejariam esquecer, seja um emprego frustrante, uma traição ou uma perda inesperada. Manassés é esse lembrete de que o tempo, quando guiado por uma perspectiva elevada, tem o poder de transformar mágoa em sabedoria. Mas, e se você pudesse deixar para trás o que te pesa, assim como José fez? Pense naquele projeto que não deu certo ou naquela decisão que você preferia não ter tomado. O nome Manassés nos desafia a reavaliar como lidamos com nossos fracassos. Talvez seja a hora de parar de carregar o peso do arrependimento. Se a cada tropeço, você pudesse renomear a situação como uma lição, o que mudaria em sua vida? Essa mudança de visão pode ser a chave para construir um futuro mais leve e próspero, sem os grilhões do passado. José deu a seu filho um nome que também poderia ser um mantra: esquecer o que nos impede de avançar. É uma lição que reverbera até hoje, especialmente em tempos onde as pessoas são constantemente bombardeadas por memórias difíceis de apagar. Se você olhar para as circunstâncias com olhos de oportunidade, perceberá que o verdadeiro poder está em ressignificar o que você viveu. Já pensou em começar a usar as experiências ruins como combustível para novas conquistas? O próximo passo é perceber como isso influenciou a vida de Manassés desde seu nascimento. Manassés veio ao mundo em um contexto único, no Egito, um país distante das raízes de sua família. Antes mesmo de conhecer seus tios e avô, ele já carregava em si a promessa de um futuro grandioso. Quando Jacó, o patriarca, finalmente encontrou seus netos, decidiu adotá-los como seus próprios filhos, elevando a posição de Manassés e Efraim ao nível de seus próprios descendentes. Esse gesto não era apenas uma formalidade, era um ato de reconhecimento e valorização. Na prática, é como se um avô hoje decidisse colocar o nome dos netos em seu testamento, dando a eles direitos iguais aos dos filhos. Jacó sabia que para fortalecer sua linhagem, precisava garantir que todos os seus fossem tratados com honra. Esse episódio nos leva a refletir sobre o poder dos relacionamentos e do reconhecimento. Muitas vezes, subestimamos o impacto de uma palavra de encorajamento ou de um gesto de valorização para com alguém que amamos. Imagine quantas vezes passamos por cima das pessoas próximas, sem dar a devida importância às suas contribuições. Quando Jacó adotou Manassés, ele estava ensinando que o verdadeiro valor de uma pessoa vai além de onde ela nasceu ou das circunstâncias que a cercam. É o tipo de lição que, se aplicada hoje, poderia transformar famílias e relacionamentos. A adoção de Manassés por Jacó foi um ato que transcendeu o comum. Ele estava mostrando que o legado de uma pessoa pode ser reescrito a qualquer momento. E você, já pensou que pode adotar uma nova visão sobre quem você é ou sobre quem as pessoas ao seu redor são? Não se trata de mudar o que aconteceu, mas de transformar o significado que você dá a isso. Manassés se tornou mais do que um neto distante, ele passou a ser parte integral da promessa divina feita a Abraão. Isso nos mostra que, independentemente do ponto de partida, todos podemos reescrever nossa história, se tivermos alguém que acredite em nós. Quando Jacó se preparou para abençoar Manassés e Efraim, ele fez algo inesperado: colocou a mão direita, símbolo de maior bênção, sobre a cabeça do irmão mais novo, Efraim. Isso contrariou José, mas Jacó, com sua sabedoria, viu além do óbvio. Ele sabia que, embora Manassés fosse o primogênito, Efraim teria um papel ainda maior no futuro de Israel. Esse episódio mostra que, muitas vezes, a hierarquia natural ou expectativas estabelecidas não determinam o destino.
É como aquele funcionário dedicado que, apesar de não ser o mais experiente, surpreende todos ao assumir uma posição de liderança, porque possui habilidades únicas e visionárias. Essa reviravolta traz uma reflexão poderosa sobre a vida. Quantas vezes somos colocados em posições que não esperávamos ou que consideramos injustas? Assim como Manassés, às vezes sentimos que merecemos mais. Mas a história nos ensina que não é a posição que importa, e sim como respondemos a ela. Talvez você esteja numa fase em que sente que deveria estar mais à frente em seu trabalho ou vida pessoal. Se for assim, pense em como você pode transformar essa experiência em algo ainda maior. Afinal, a tribo de Manassés, mesmo não sendo a principal, tornou-se uma das mais significativas em Israel, mostrando que o valor de alguém não se mede apenas pela bênção recebida, mas pelo que se faz com ela. A tribo de Manassés prosperou e se multiplicou, tornando-se uma força influente entre as tribos de Israel. Isso mostra que, mesmo que você não receba o primeiro lugar, você ainda pode construir algo grandioso. É como aquele jogador de futebol que não foi escolhido para o time titular, mas se destacou nos treinos, ganhou sua posição e brilhou nas competições. O que importa é o que você faz com as oportunidades que tem, mesmo que não sejam as que você esperava. Manassés nos ensina que é possível transformar uma aparente desvantagem em uma poderosa ferramenta de crescimento e impacto. E assim, o legado de Manassés se firmou através de sua tribo, revelando que a verdadeira grandeza está em persistir e prosperar, independentemente das circunstâncias. A tribo de Manassés foi a única que recebeu terras em ambos os lados do Rio Jordão, dividida entre o Ocidente e o Oriente. Esse arranjo não foi por acaso, era um reflexo da força e influência dessa tribo. No lado ocidental, ocupavam o norte de Efraim, enquanto no lado oriental, abrangiam partes de Gileade e a terra de Bazã. Ter territórios em ambos os lados era como ter negócios em diferentes setores hoje em dia. Isso diversificava a presença e o impacto da tribo, permitindo que Manassés se tornasse uma ponte entre regiões e culturas, algo estratégico para quem queria crescer e prosperar. Pense na divisão territorial como uma estratégia de diversificação. Assim como investidores que não colocam todo o seu capital em um único tipo de ação, Manassés estendeu sua influência em diferentes áreas. Isso minimizava os riscos e maximizava as oportunidades. Se, por exemplo, uma região fosse invadida ou enfrentasse dificuldades, a outra metade da tribo ainda estaria em uma posição forte. É um conceito que pode ser aplicado em nossas vidas. Em vez de apostar tudo em um único caminho, seja carreira, relacionamentos ou investimentos, por que não explorar múltiplas possibilidades? Assim, se uma porta se fechar, outras permanecem abertas, e o fluxo de crescimento continua. A estratégia de Manassés nos ensina a importância de pensar além do presente. Eles não se limitaram a uma única área de influência, souberam expandir, protegendo e consolidando seu futuro. É como um empreendedor que, ao perceber as mudanças do mercado, decide expandir seus negócios para novas áreas antes mesmo de seus concorrentes. A tribo de Manassés não apenas ocupou territórios, mas dominou e prosperou, mostrando que uma visão ampla e estratégica pode transformar qualquer situação em uma oportunidade de crescimento e legado duradouro. E isso nos leva a refletir como essa visão se manifestou na vida dos grandes líderes que surgiram dessa tribo. A tribo de Manassés foi lar de grandes líderes e guerreiros, como Gideão e Jefté, que se destacaram como juízes de Israel. Gideão, conhecido por sua coragem e estratégia, liderou um exército de apenas 300 homens para derrotar os midianitas, mostrando que a força de um líder não está em números, mas em sua habilidade de inspirar e motivar. Já Jefté, apesar de uma origem humilde, provou que mesmo os mais improváveis podem se tornar grandes quando têm determinação. Isso nos faz pensar que, assim como esses líderes, todos temos a capacidade de superar desafios aparentemente insuperáveis se acreditarmos em nosso potencial. Durante o reinado de Davi, muitos homens de Manassés se juntaram ao seu exército, contribuindo significativamente para as vitórias e a expansão do reino. Esses guerreiros não eram apenas soldados, eram homens dedicados, leais e dispostos a sacrificar tudo pelo bem de Israel. Imagine o impacto de uma equipe unida, que compartilha um propósito comum e está disposta a dar o melhor de si. Em nossa vida, ter pessoas assim ao nosso lado faz toda a diferença. É como aquela equipe de trabalho que, mesmo pequena, alcança resultados extraordinários porque cada membro entende o valor de sua contribuição. No entanto, a história também nos lembra que mesmo as tribos mais fortes enfrentam adversidades.
A tribo de Manassés, durante a queda do Reino do Norte, foi uma das primeiras a sofrer deportações para a Síria. Isso mostra que, por mais poderosos que sejamos, é essencial estarmos preparados para tempos difíceis. Em vez de sermos pegos de surpresa, precisamos fortalecer nossas bases e manter uma visão de longo prazo. E assim, mesmo diante de dificuldades, podemos reerguer-nos e continuar a lutar por nossos objetivos. E é nessa resiliência que encontramos o verdadeiro espírito de Manassés, que sempre soube transformar perdas em novas oportunidades de crescimento. Depois de conhecer a trajetória de Manassés, você percebe como até mesmo os desafios mais complexos podem ser superados com coragem e determinação. Ele nos ensinou que, independentemente das expectativas alheias, é possível deixar uma marca única no mundo. E você, está pronto para transformar suas dificuldades em oportunidades? Que tal começar agora mesmo a ressignificar sua história? Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo e se inspirando com histórias que vão mudar sua vida.